palavra de Deus. Abra sua Bíblia para o livro de Neemias, capítulo 8. Vamos ouvir um pouco. Vou passar. O contexto aí fala sobre o povo de Israel, a volta do povo de Israel do cativeiro babilônico. Eles estão voltando depois de um período de 70 anos na Babilônia. Voltam para Jerusalém e ao voltar a Jerusalém se deparam com a cidade completamente destruída. Os muros estão derrubados, né? A cidade praticamente precisa ser toda restaurada. E quais são os instrumentos de Deus para a restauração de Jerusalém? Isso passou por 3 etapas. Restauração física. Tiveram que reconstruir os muros e as portas. Restauração social. Precisava ter uma nova ordem social. E aí se arrumou a questão da ordem política, social e religiosa. Esdras e Neemias colocaram cada pessoa no seu devido lugar. E houve também uma restauração espiritual. E essa só pode ser promovida pela palavra de Deus. A maior reforma implementada por Neemias em Jerusalém foi a restauração da autoridade da palavra de Deus sobre o povo. Queridos, eu acho isso fantástico. A maior reforma que pode acontecer na sua vida é que você seja um crente obediente à palavra de Deus. Na teoria, você diz que é. Na teoria, nós dizemos, não, nós somos o quê? Obedientes. Nós tememos a Deus. Mas por várias vezes Deus reclama com o seu povo, dizendo, vocês não me conhecem, vocês não me entendem. O jumento conhece o seu dono. Vocês são rebeldes. O meu povo me troca a mim, que sou a fonte de manancial de águas vivas, por cisternas o quê? Rotas. É muito bonitinho dizer que conhece, como o povo de Israel, mas na prática é diferente. Sem essa restauração, Jerusalém, eu e você estamos completamente o quê? Vulneráveis. Você está vulnerável. Se você não for um crente que teme a Deus e ama a sua palavra, você está aberto para uma série de tentações, para uma série de pecados. Pode acontecer com você e pode acontecer comigo. Qualquer um que relaxar com relação à palavra de Deus, cai, mais cedo ou mais tarde, vai cair. A maior necessidade da igreja e da nação é a restauração da autoridade suprema da palavra de Deus para reger a vida do povo. Seria muito bom que eu pudesse tratar com vocês aqui, da vida de vocês, de acordo com a palavra de Deus. Como assim, pastor? Tem crentes que se eu for tratar de acordo com a palavra de Deus, não vai dar certo. Porque não tem maturidade para ouvir, não tem maturidade para cumprir. Seria tão bom que você fosse um crente fiel às Escrituras, que conhecesse as Escrituras. Porque ainda que você errasse, você sabia o que tinha que fazer quando você o quê? Errasse. Há uma base que ele sustenta. Vivemos hoje 4 problemas graves dentro da igreja. Liberalismo. E aí na onda do liberalismo você vê frases bonitas como a Bíblia contém a palavra de Deus. Eu acho isso bonito. Mas na prática quem defende isso diz que a Bíblia não é a palavra de Deus. Há trechos dela que são e outros que não são. E aí você fica atribuindo o que é e o que não é e você começa a passar a exercer o papel do Espírito Santo na sua própria vida, né? E aí a gente também tem a questão do sincretismo. Crentes sincréticos. Crentes que mesclam a Bíblia com a experiência. Crentes que precisam de um arrepio a mais, de um suspiro a mais, de uma emoção a mais. Também temos o perigo de cairmos para o outro lado. Na ortodoxia morta, todo mundo obedece aquela regrinha, e todo mundo é soldadinho de chumbo, e todo mundo fica naquela coisa morta que não produz vida, como diz o texto de Apocalipse capítulo 2, quando Cristo fala da igreja de Efésios. E também tem o grande mal que gera todos os outros 3.
Nós estamos vivendo hoje uma geração de crentes que são completamente analfabetos do ponto de vista da palavra. Não conhece a palavra. Não tem intimidade com a palavra, não sabe manejar a palavra, não se interessa por aprender essa palavra. E aí quando você se depara com os problemas que todos nós temos, você não sabe como reagir. Vai reagir com base no quê? Você não conhece a palavra. O texto de Neemias, capítulo 8, nos fala sobre o ajuntamento que o povo fez para ouvir a palavra de Deus. E a primeira característica desse ajuntamento é que ele é o quê? Espontâneo. Eu não posso obrigar você a vir para a igreja. Antigamente a gente até fazia isso, né? Os pastores faziam isso com o povo. Tem que ir, o terrorismo, aquela coisa toda. Tinha gente até que fazia lista de chamada para saber quem veio e quem não veio. Ficava com uma listazinha assim, só olhando quem veio, botava a presença, falta. No outro dia o cara estava na sua porta querendo saber por que você não veio. Mas para ouvir a palavra de Deus, você tem que ter liberalidade, tem que ser espontâneo. Deus moveu o coração do povo para se reunir em busca da palavra de Deus. Olha aí o texto, Neemias 8, versículo 1. Em chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas cidades, todo o povo o quê? Se juntou. Todo o povo, mulheres, homens, crianças, velhos, novos, brancos, pretos, ricos, pobres, todos foram. Eles não se reuniram ao redor de qualquer outro interesse. Ei, isso está tão atual na igreja hoje. Irmão, vamos nos reunir hoje porque a gente vai hoje somente curtir a noite. Irmão, vamos nos reunir aqui hoje, nós vamos fazer um negócio. Nada de Bíblia hoje, nós vamos só brincar, cantar, pular, dançar, correr. O que importa é a gente estar o quê? Juntos. Hoje o povo busca resultado, coisas, benefícios pessoais, mas não busca o quê? A palavra de Deus. Você quer receber, mas se esquece que João 15,7 diz que se você permanecer em mim, as minhas palavras permanecerem em você, aí você pode pedir que eu vou lhe atender. É isso que o texto diz. Mas a gente quer o quê? O resultado. A gente quer a coisa pronta. A gente não se amolda em buscar essa palavra de Deus. O ajuntamento ele é coletivo. Versículos 2 e 3 falam isso. Todo o povo, homens e mulheres, se reuniram para buscar a palavra de Deus. Ninguém ficou de fora. Precisamos ter vontade de nos reunir não apenas para ouvirmos cantores ou pregadores famosos, mas para ouvirmos a palavra de Deus. Olha, o que me deixa chateado é que tem irmãos que para vir para a igreja é aquela dificuldade. Aí tem o show de Tales em Mossoró. Aí todo mundo. Show de Tales. Para você chegar lá, Tales mandar você olhar para o céu e fazer um pedido que Deus vai fazer porque Ele está dizendo que vai fazer. Aí você vai no outro dia na internet e diz que foi o quê? Uma benção. Mostraram a foto, o povo tudo em cima do outro. Parece um show de rock, de punk mesmo, aquele negócio bem doido mesmo. Levando cotovelada de tudo quanto é lado. Me desculpa a expressão, dedada também, leva tudo. Certo? Mas foi o quê? Isso. Fui muito edificado. Com o quê? O que é que ficou para você desse show? Nada. Pastor, aquela dinâmica foi um negócio fantástico. Ele edificou em quê? O que edifica você, meu irmão, é a palavra. E se nós não tivermos o interesse de nos reunirmos por causa da palavra, vale a pena, viu? Deixa eu dizer a você que eu estou cansado de uma coisa chamada oba-oba no meio da igreja. Estou cansado disso. Não suporto mais isso, não tenho paciência para isso. Vamos só nos juntar para ficar junto. Para quê? Não, irmãos, a gente precisa de comunhão. E que comunhão é essa que não valoriza a palavra de Deus? Você prefere se juntar para ouvir Carlos Queiroz lá na Guerra Betel. Muitos crentes deixaram de ir lá do Alto São Manuel por causa de oração para ir lá para Betel ouvir Carlos Queiroz. Chegaram lá, Carlos Queiroz passou a noite todinha falando sobre comer farofa com não sei o que mais lá. Meu Deus. Não, pastor, mas é um pregador diferente, é famoso.
Lá no Bom Jardim hoje tem um cara que vai dar o testemunho sem a língua. Eu queria ir para ver um negócio desse. É famoso, vai dar um testemunho sem a língua. Como é que seria, hein, Carlito? Acaba falando sem a língua. Estou curioso para ouvir. O centro do culto é o quê, irmãos? É a pregação. O fato de você estar aqui hoje é por causa da pregação da palavra de Deus. Qualquer outro motivo é secundário e dispensável. Pode passar. O ajuntamento para ouvir a palavra de Deus é harmonioso. Todo o povo se juntou como um só. A gente tem um desejo de juntar as pessoas, a gente tem um desejo caloroso de aproximar as pessoas, mas isso só acontece quando a palavra de Deus é que puxa. Só cria liga quando a palavra de Deus que cimenta. O texto diz, todo o povo o quê? Se ajuntou. Aí a primeira pergunta é, será que todo mundo se dava bem no meio daquele povo? Um bocado de gente. Todo mundo era feliz e alegre um com o outro. O marido não brigava com a mulher não, a mulher não brigava com o marido. Não tinha problema entre pais e filhos. Não tinha vizinho que se dava mal. Hein, dona Maria? Será que não tinha nenhum fofoqueiro no meio dessa história aí? Tinha ninguém mentindo aí não, nessa história não? Mentiroso. Tinha, irmãos. Mas o texto diz que todo mundo o quê? Vai junto. Precisou a gente botar uma música e dizer, irmãos, agora se abraça? Precisou alguma coisa desse sentido aí? Estava todo mundo junto, porque não precisa música de canto de ódio para se abraçar. Não havia apenas o quê? Ajuntamento. E nós estamos virando especialistas em promover isso aí. Ajuntamento. Irmão, vamos nos juntar. Faça isso não. Aí havia comunhão, porque o encontro, o momento, era baseado em quê? Quando a palavra está no centro, eu tenho comunhão. Agora, se não tem palavra, eu tenho ajuntamento. Não apenas estavam perto, mas eram unidos de alma como um só homem. A união deles não era em torno de encontros sociais. É o que tem deixado assim meu ouvido cochichando esses últimos dias. Pastor, a gente precisa estar assim mais junto para ter mais comunhão. O que é comunhão para você? Comunhão é eu sentar na sua mesa e comer um pedaço de bolo com você? Isso é comunhão para você? Hein? Comunhão é você cantar uma música e todo mundo bater palma junto? Isso é comunhão para você? Me desculpe, para mim não é. A união dele era em torno da palavra de Deus. Isso é comunhão. Temos um só Senhor, um só Espírito, um só batismo, uma só esperança, uma só fé. Está lá em Efésios capítulo 4. Você quer mais do que isso ainda? Ele diz, se esforcem para manter o vínculo da paz. Já existe. Vai criar comunhão, promovendo ajuntamento. O ajuntamento, quando é para a palavra de Deus, é proposital. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés. O povo queria, Esdras, traz o livro. O propósito do povo era ouvir a palavra. Eles tinham sede da palavra. Eles tinham pressa de ouvir a palavra. Não era qualquer novidade que atraía aquele povo. Mas era a necessidade pela palavra de Deus. Você que está aqui hoje à noite, você sente essa necessidade de buscar a palavra de Deus? Se sua resposta for não, talvez seja por isso que sua vida tem sido tão minguada, tão triste, tão desprovida de conteúdo espiritual. Deus também nos mostra a supremacia que a palavra de Deus tem. Tem muita gente pregando hoje aí. Você liga a televisão no sábado de manhã, a manhã todinha, pessoas pregando sobre o Evangelho. De presbiteriano até pentecostal e neopentecostal. Alguns canais de televisão, a madrugada inteira é falando do Evangelho. Em cada esquina você encontra pessoas pregando o Evangelho. Mas o pregador precisa estar comprometido com o quê? Com a palavra.
você está pregando e não tem compromisso com essa palavra, se você não tem testemunho dessa palavra, se você não tem vida com essa palavra, vai produzir o que nas pessoas? Esdras era um homem assim. Esdras capítulo 7, versículo 10. Esdras procurou buscar a lei do Senhor, aprender a lei do Senhor, para ensinar, praticar. Entende a diferença de quando alguém chega aqui e vai falar a palavra de Deus, se ele tem compromisso com a palavra? Ele não precisa ser doutor em teologia, não. Eu fui extremamente edificado pelo que Carlito leu aqui em Daniel capítulo 3. Porque há um compromisso de expor essa palavra. Porque há comprometimento com o valor dessa palavra. Eles não buscam alguém para lhes contar bonitas experiências. Acho bonito. Esse testemunho que está tendo do Bom Jardim hoje, do cara que não tem língua. Deve estar sendo um negócio bombástico lá. História bonita. Está cheio de testemunho assim. Do cara que fez um pacto com Satanás, ele e Xuxa. A outra que era a mãe de santo de Fernando Collor de Mello e vai para a televisão e diz o que fez e o que não fez. Mas eles procuram um fiel expositor das Escrituras. Você tem sede de ouvir a palavra de Deus? E se você é um crente que busca a palavra de Deus, você não se contenta com qualquer coisa. Você não se contenta com migalhas. Se eu passar a semana aqui sem estudar e vir para cá pregar qualquer coisa para vocês, vocês vão sair daqui chateados e com razão. Eu, como pastor, não estou tendo compromisso com a palavra de Deus. Vocês vão me ouvir como? A maior necessidade da igreja é de homens que conhecem, vivem e pregam a palavra de Deus com fidelidade. Porque uma das maiores advertências que Cristo faz ao longo do Evangelho, que os outros discípulos fazem, é acautelai-vos dos falsos mestres. Quando eu deixar-vos, Paulo diz lá em Atos 20, lobos vorazes do meio de vós vão saltar sobre o rebanho. Tem muita gente pregando o Evangelho, tem muita gente falando da palavra, mas distorcendo a palavra. A pregação é a maior necessidade da igreja e do mundo, e você fica calado muitas vezes. A pregação é a tarefa mais importante que existe no mundo. Pastor, qual é a coisa mais importante que o senhor faz na vida? É pregar o Evangelho. Ah, pastor, o senhor diz isso porque o senhor é pastor. Não, quando eu era professor, a coisa mais importante para mim era pregar o Evangelho. Fosse o que eu fosse na vida, o maior objetivo que eu tenho que procurar nessa vida é pregar o Evangelho. O povo precisa estar sedento das Escrituras. A Bíblia é o anseio do povo. Eles se reúnem como um só homem. O versículo 3 diz que eles estavam com os ouvidos o quê? Atentos. Eles estavam reverentes. Eita, como está difícil hoje em dia. Eu começo a pregar, aí começo a sentir a síndrome da boca seca. O pastor começou a pregar, a garganta seca. Aí começa, vai lá, toma água e volta. Daqui a 5 minutos toma água de novo e volta. O pastor está pregando e o cara está lá só no celular, conversando com o outro que está lá do outro lado. Falta reverência, temor a Deus. O texto diz no versículo 9 que o povo estava chorando quando entendeu a palavra de Deus. Qual foi a última vez que você, ao ler as Escrituras e ser confrontado pelo seu pecado, chorou diante de Deus? Qual foi a última vez que você fez isso? Hein? Se é que você já fez isso. Quando as Escrituras vai devassando o seu coração e vai mostrando, e vai lá e toca lá no problema. Você faz o quê quando isso acontece? Aquele povo estava pronto para obedecer, como diz o versículo 17. Eles não queriam farelo. Queriam ouvir a palavra, alimento substancial. Queriam ouvir o pão que descia do céu. Eles querem a verdade de Deus. Eles buscaram pão onde havia
Você vem para a igreja todo domingo esperando ser o quê? Alimentado. E você vem para cá e eu fico aqui só conversando besteira. Fui para a igreja dessa, um tempo desse, me chamaram para pegar no encontro de casais. Começava de 7h30. Eu cheguei lá de 7h30. Aí começou. Vídeos. Vários vídeos. De 8h15 terminou os vídeos. Aí depois dos vídeos foram os testemunhos. Passaram a palavra de 9h30 para me pregar no encontro de casais. Por tudo assim já. Aí eu preguei 15 minutos só. Só a introdução e o primeiro ponto. Quando eu desci do púlpito, o irmão pegou no meu braço e disse: era tudo o que a gente precisava ouvir. Sede. Sabe o que é sede? Vai para a igreja esperando um alimento substancial e recebe farelo. É muito ruim, viu? A atitude do povo em relação às Escrituras. Qual é a sua atitude diante das Escrituras? Quando o pastor está pregando, você está ouvindo atentamente? Hein? Ou você está pensando no que você tem que fazer amanhã ou quando sair daqui? O texto diz no versículo 7, acompanhe na sua Bíblia, pode ler, que o povo permaneceu desde a alva até o meio-dia. Aí às vezes a gente tem uma mensagem aqui de 45 minutos, aí o cabo já fica se contorcendo todinho na cadeira, porque não acaba, eu quero ir embora. Pastor, pensa numa coisa choca, é ficar aqui 45 minutos. O texto diz que eles ficavam desde a alva, desde o nascer do sol até o meio-dia, ouvindo a palavra de Deus. E se o cabo era um pregador como eu, que grito muito, ou como o Rinaldo, que além de gritar com a voz fina, hein? De 6 horas da manhã até meio-dia só. 6 horas, viu? Ninguém arredou o quê? O pé. Ninguém arredou o pé. Não havia dispersão, distração, enfado. Eles estavam atentos não ao pregador, mas ao livro da lei. O pregador era uma ferramenta, o importante era o quê? A palavra. Não havia esnobismo nem tietagem. Que a gente vê por aí hoje, né? Você vai aí para um congresso desse aí de Silas Malafaia, aquela coisa toda, aquela pompa. Aí o cara fica aí, com vocês agora, o pastor, aí o cara toca no trompete. Aí o cara entra, já entra. Imagina isso aqui, hein? Com David, meu Deus. E com vocês agora, pastor David Wendell. Aí a gente botava, ele descia ele aqui por umas cordas aqui em cima. Hein? O medo que eu tenho é se desse um vento forte e levasse dele, com essa força que ele tem. Ei! Em muitos ajuntamentos que você vai, é só por causa de quem está lá. Eu participei de algumas igrejas em que o irmão ligava e disse: quem é que vai pregar hoje? Hein? Que bonito, hein? Quem é que vai pregar hoje? É pastor quem? O pastor falou: ah, não, tá bom. Eu não vou, não. É o servo de Deus. Ei! A mente do povo estava desperta. Não tem ninguém cochilando lá, não. À toa, não, viu? Tem uma irmã na nossa igreja que era costume dela. Ela sentava logo assim na primeira fila. Terminou o louvor, ela já estava dormindo. Aí terminava o culto, ela vinha na porta no final e disse: pastor, foi muito bom. Eu digo: o quê? Aí ela dizia assim: até enquanto eu estava acordada, ah, meu Deus do céu. A explicação era lógica. Eles estavam ensinando de uma forma que as pessoas entendessem. O reavivamento não foi um apelo às emoções, viu? Bom, todo mundo vamos chorar agora aqui, vamos se arrepiar, porque Deus está soprando um novo vento de avivamento. Não havia nada disso. Era a Bíblia pura, aberta. A superstição irracional é a marca do pagão, não do crente.
Nosso culto deve ser um culto o quê? Nacional. Lógico. Oséias 4,6 diz, o povo está sendo destruído porque lhe falta o quê? Conhecimento. Jesus Cristo olha para os fariseus e diz, errados por não conheceres o quê? As Escrituras. Amarás o Senhor teu Deus de toda a alma, de toda a tua força e todo o teu entendimento. Tem que saber, conhecer, mente despertada para a vida do Evangelho. Pode passar. Havia reverência, quando o texto diz aí no versículo 5, Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele, abrindo ele, todos se puseram o quê? Em pé. Aí eu vou aqui iniciar o culto. Irmãos, vamos aqui ler a palavra, aí tem um que faz... Ah, nem aí para a palavra de Deus. Nem reverência nenhuma. Não está nem a fim de ouvir. Essa era a atitude de reverência e respeito à palavra de Deus. Esse púlpito elevado não era para revelar a infalibilidade do pregador, mas para ressaltar a superioridade das Escrituras. Era por isso que o púlpito estava lá em cima. Porque as Escrituras eram e são superiores. Pode passar. Havia adoração, Esdras ora, versículo 6, observa aí. Neemias 8,6, Esdras ora. Diz assim, Esdras bendiz ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu, amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. O que é que vai produzir a verdadeira adoração no seu coração? É a palavra de Deus. Viu? É a palavra. Onde há oração e exposição da palavra, o povo exalta a Deus e o adora. Você vai para um evento gospel, como diz agora o povo. Se você vai para um evento gospel e não tem oração e nem tem palavra de Deus, você fez o que lá? Hein? Pulou, suou, correu, apanhou. Não fez nada. A primazia da pregação da palavra de Deus, viu? Tem que ter primeiro lugar. Primazia quer dizer primeiro lugar. Na vida de Esdras e de Neemias, isso tinha primeiro lugar. Ele adorava ler o texto das Escrituras. A leitura do texto é a parte mais importante do sermão. O texto é a fonte da mensagem e a autoridade do mensageiro. O sermão só é sermão se ele se propõe a explicar o quê? O texto. E foi o que Esdras fez. Versículo 2 da sua Bíblia. Olha aí, versículo 2. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. E todos eram capazes de entender o que ouviam. O versículo 3 nos diz o seguinte: ele leu no livro diante da praça, que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Versículo 5 diz mais: Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele, abrindo ele, todo o povo se pôs o quê? Pé. Pastor, como é que a gente faz para mudar o comportamento de determinado irmão na igreja? Como é que a gente faz para mudar determinada situação dentro da igreja? Abre a palavra. Como é que a gente quer mudar as situações na igreja com raciocínio o quê? Humano. E não se muda comportamento com raciocínio humano. Abre a palavra. Pastor, a minha igreja não está evangelizando, eu faço o quê? Prega sobre isso. Mas não prega de qualquer jeito, não. Tem compromisso com essa palavra. Ora por isso, se dedica a isso, se consagra a isso. E a gente viu o resultado. Quarta-feira, quando David chegou lá no culto de oração, no Alto São Manuel, chegou com um sorriso no rosto e disse: pastor, hoje foi diferente. Essas foram as palavras dele.
Hoje foi diferente. Hoje foi sensacional. E eu disse, por quê, meu filho? Disse, porque nós pregamos o Evangelho. Nós falamos. Todos nós falamos. E eu venho dizendo isso aqui a vocês. Evangelizar não é só entregar panfleto, não. Isso aí, o pessoal da Riachuelo faz muito bem, entregar panfleto. Tem que haver confronto. Tem que haver pregação. Tem que fazer com que a pessoa entenda que ela é pecadora e está indo para o inferno. Quer sair para entregar um panfleto e perguntar, você quer ir para o céu? Todo mundo quer ir para o céu. Quem é que não quer ir para o céu? Chegasse para você amanhã, Caio, você dissesse, você quer ir para o Beach Park, sábado, 7 de setembro, de graça, você e Stildren, ó. Ida e volta no ônibus, de graça. Você quer ir ou não quer? Vai dizer que não quer ir. Ah, pastor, então como é que eu vou fazer com que minha igreja evangelize assim, abrindo a boca, lendo as escrituras? Prega sobre isso. Então, quando nós identificamos essa realidade aqui, a primeira coisa que a gente fez foi pregar sobre isso. Aí sabe o que é que a gente faz? Ora também por isso. Aí o que é que a gente faz depois? Espera colher o quê? Os frutos. Aí a gente vem aqui no domingo à noite, pessoas no Facebook, Jéssica disse, pastor, preguei. E ela, uma semana atrás, dizia, não sabia o que dizer. Prega a palavra. Mas tem compromisso com essa palavra. Eu tenho que explicar o texto. Eu tenho que fazer com que você entenda, senão você não muda. Versículo 7 e 8 diz, acompanhe na sua Bíblia, pode acompanhar, tem uma série de nomes aí. No versículo 8 ele diz, leram no livro da lei de Deus claramente. Tem uma música de Logos que diz que o evangelho é claro como a água que eu bebi. Você pega um copo d'água e vê aquela água bem branquinha. Não é aquela água que você tomava há 30 anos atrás, que era barrenta. Essa de hoje, você compra aí da Cristalina Potiguar do Oeste. Certo? Ei, o evangelho é claro. É simples. Agora eu preciso tornar que ele seja assim. Se eu chegar para a pessoa e começar a falar para ela sobre os 24 anciãos que estão prostrados diante do trono, o cara vai querer sair correndo. Que conversa é essa? Querubins, serafins. Quem são esses? O cristianismo é a religião do entendimento. Ele não rouba o seu cérebro. Você não precisa ser acéfalo para entender. Ninguém precisa fazer uma lavagem cerebral na sua cabeça. Bom, irmão, a partir de hoje você entrou para a nossa igreja, você não raspa mais o cabelo das pernas. Por quê, pastor? Porque é assim. Pronto, aí você não raspa mais o cabelo das pernas. E é assim, eu estou dizendo que é assim. Sim, pastor, mas qual é a base bíblica para isso? Nenhuma, é só a nossa tradição. Topas? Tá bom, pastor, se é assim. Ele não nos rouba o cérebro. O sincretismo religioso anula a razão. Pastor, eu recebi uma revelação de Deus que eu tenho que ficar aqui de cabeça para baixo o culto todinho, porque assim Deus vai ser glorificado. Vou fazer como Ana Paula Valadão e ter a unção do leão. Ficar de 4 pés num palco e fazer uau. Hein? Tal. Isso não é cristianismo não, viu? É racional. Pregar e explicar o texto. A mensagem é baseada na exegese, ou seja, tirar do texto o que está no texto. Tem que enfeitar nada não. Quando a gente tira o texto do contexto, é um pretexto para heresia. Não podemos impor ao texto nossas ideias. Bom, irmãos, não faça isso não quando você sair aqui para evangelizar. Irmão, quer dizer que se a gente morrer sem Cristo, a gente vai para o inferno, aí você com a Bíblia aberta, aí você faz assim. Rapaz, eu acho. Bom, a minha opinião, ou assim, o pastor Alexandre, não faça isso não, viu? Não, eu não acho nada. As escrituras dizem. As escrituras dizem. Pastor, é certo fazer isso? Bom, irmão, não vou para a minha opinião não. Vamos pelo que a Bíblia diz. Tira esse eu acho da sua vida, viu? Estamos cheios de achismo. Muitos dizem hoje, eu já tenho sermão, só falta o texto. Já viu isso que eu tenho isso? Eu escutei isso. O cara chegou para mim e disse, eu já tenho o sermão pronto. Falta só o texto para minha...
Isso não é pregação não, viu? Deus não tem nenhum compromisso com a palavra do pregador. Deus não tem compromisso com o meu sermão. Não é o meu sermão que vai mudar a sua vida. Mas é a palavra dele. É o texto. É as escrituras. É a palavra de Deus que não volta vazia. Não é uma ilustração chegar para a pessoa e dizer: você já passou uma noite sem luz? Imagine se a Cosette cortar a conta de sua luz. Ei! Tem gente que diz isso. Já imaginou a Cosette cortando sua luz? Pronto. É assim alguém que vive sem Deus. Ei! Seu argumento não vale de nada. Precisa aplicar o texto das Escrituras, do versículo 9 ao versículo 12. Foi isso que Esdras fez, foi isso que Neemias fez, foi isso que os levitas fizeram. Aplica esse texto, lê o texto e aplica. Torna real para as pessoas. O sermão é uma ponte entre dois mundos. O texto e o ouvinte. Há um mundo bíblico. Se você pegar o texto de Isaías, capítulo 40, 28, que Júnior leu aqui, esse texto tem 2.700 anos. E o que é que um homem 2.700 anos atrás pode fazer com que seja aplicado na minha vida hoje? Esse é o desafio do pregador. É transportar as ideias do mundo bíblico para a sua vida real, aqui e agora. Como é que eu, como crente, posso ser alimentado e sustentado por um texto tão antigo como esse? Precisamos ler o texto e ler as pessoas para quem nós estamos pregando. O pastor Rinaldo tem uma facilidade muito grande de pregar para a Guerra da Fé, porque ele está na Guerra da Fé há 36. Ele conhece, só pela expressão, quando você está triste e quando você não está. Sabe? Pastor fulano está com um problema. Não, vai terminar assim, assim, assado. 90% dos casos ele acerta. Por quê? Porque ele lê as pessoas. Você tem que saber para quem você está pregando o evangelho. Você tem que conhecer as pessoas a quem Deus tem colocado na sua vida. Não pregamos dentro da congregação, mas pregamos a congregação. Onde começa a aplicação, aí começa o sermão. Pode passar. Há um grande perigo da chamada heresia da aplicação. Se não interpretarmos o texto corretamente, vamos aplicá-lo de forma o quê? Distorcida. Se eu não entender o versículo, eu vou dizer uma besteira aqui. No céu há muitas moradas. Eu vou preparar lugar e vou para lá. Aí se você pegar um texto desse e disser que Jesus é um ET, tem pessoas que fazem isso. Distorcem as escrituras de forma proposital. Vamos prometer o que Deus não está prometendo e corrigir quando Deus não está corrigindo. A exposição e aplicação da palavra de Deus produziu na vida do povo vários resultados. Vou começar a listar para você agora os resultados da pregação, viu? Pastor, o que é que a pregação faz na vida de um homem? Primeiro, atinge o intelecto, versículo 8. Atente aí. Leram no livro da lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que o quê? Entendessem o quê? Seria. Eu tenho que entender o que está escrito aí. Se eu entendo o que está escrito, é um passo para que eu mude. A pregação é dirigida à mente, o culto deve ser racional, devemos apelar ao entendimento. Está aí os versículos para você depois dar uma olhada. John Stott diz que crer também é o quê? Pensar. É um livro de John Stott antigo. Crer é pensar. Felizmente nós crentes estamos numa salada espiritual, é que para muita gente ser crente é ser um alienado, um louco, desprovido de entendimento. Se você chamar alguém para pregar sobre células-troncos, aí você vai chamar um psicólogo, você vai chamar um biólogo, você vai chamar um geneticista, mas nunca chama o crente, porque acha que o crente não tem o quê? Conhecimento. Fulano agora virou um fundamentalista religioso.
Crer também é pensar. Viu? Crer também é pensar. Imagino que aqui na igreja a gente vai ficar de cabeça para baixo, nem vai ter unção do leão, porque não passa na minha cabeça, nem passa na sua. Mas é olhar para as Escrituras e entender que ela é que pode promover mudança na minha vida. O conhecimento da verdade enche a minha cabeça de luz, a sua cabeça de luz, e dissipa as trevas. Pode passar. Não só atinge o intelecto, mas atinge também a minha emoção. O texto diz assim no versículo 9. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: esse dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Pelo que não, o quê? Pranteeis nem choreis. Há lá um povo escutando a palavra de Deus desde 5 horas da manhã. A palavra é pregada, ela é aplicada, ela entra no coração, e a reação do povo após entender é o quê? Chorar. Quando eu me reconheço assim, um pecador miserável, e olho pelo que Deus faz por minha vida, a minha impulsão é chorar. Há choro pelo pecado, a palavra produz arrependimento, quebrantamento. Quanto mais perto de Deus você está, mais você tem consciência de que é pecador e mais você chora pelo seu pecado. O emocionalismo é inútil. Não é chorar por chorar, não. Viu? É um culto do choro, o povo começa a chorar. Não é chorar por chorar. Tem pessoas que são carpideiras profissionais. Irmãos, dia 15, vamos todo mundo chorar? E todo mundo vai chorar. Para que isso? Estou triste, vamos chorar? Que isso? Pastor, quando eu choro eu fico mais aliviado. Está chorando pelo quê? O emocionalismo é inútil, mas a emoção produzida pelo entendimento vale a pena. Essa emoção é só porque eu senti. Vou passar. A alegria da restauração, a palavra faz isso no meu coração e no seu coração. Versículo 10 diz, olha, para de chorar. Vão festejar, vão comer as carnes. Saiam das casas de vocês. Saia do gueto, saia da zumba. As festas deviam ser celebradas com alegria. A alegria tem 3 aspectos importantes. Ela tem uma origem divina, porque a alegria vem do Senhor, a alegria do crente vem disso, viu? Do Senhor. Essa não é uma alegria circunstancial, não é momentânea, não é sentimental, é a alegria de Deus, o Deus indizível e cheio de glória. Pode passar. Essa alegria possui um conteúdo bendito. Deus não é apenas a origem, mas o conteúdo dessa alegria. O povo se alegrava não apenas por causa de Deus, mas em Deus. É diferente, viu? Pastor, eu estou alegre por causa de Deus. E eu estou alegre em Deus. Ele é a fonte da minha alegria. Seu amor, seus dons são suficientes para colocar no meu coração a alegria. É na presença de Deus que há a plenitude de alegria. Ela possui um efeito glorioso. A alegria do Senhor, como diz aí no versículo 10, é a nossa força. Quem conhece essa alegria, não olha para trás como a mulher de Ló. Você é um crente, sabe a alegria que possui no coração de sentir Jesus Cristo no seu coração? O alívio de ter seus pecados perdoados. E aí você retrocede. Por quê? Quem provou essa alegria, verdadeiramente não olha para trás. Quem bebe da fonte das delícias de Deus, não vive cavando cisterna rota. Quem bebe das delícias de Deus, não sente saudade do Egito. Essa alegria é o quê? A nossa força. Minha alegria de ter Deus no meu coração, de estar com Deus e de ser um servo de Deus me motiva dia após dia, apesar das minhas dificuldades, a servir esse Deus. A palavra atinge as emoções, o intelecto, e quando emoções e intelectos são trabalhados,
Aí eu passo a fazer as minhas escolhas, porque a palavra controla também a minha vontade. Ah, eu entendi que o caminho é esse. Pastor, eu chorei a noite toda por causa do meu pecado. E agora? Vou continuar pecando. É difícil para você. Viu? Tem que haver obediência a Deus. O povo obedeceu à voz de Deus e deixou o choro. A palavra diz, olha, para de chorar, para de prantear. É tempo de festa. O povo mudou, obedeceu a palavra de Deus. Ei, você é um crente espiritual? Você está cheio da palavra de Deus? Se você está cheio da palavra de Deus, se a sua comunhão vertical com Deus está fantástica, isso tem que se traduzir numa comunhão que horizontal. Você vem para a igreja cheio do Espírito Santo, senta aí, passa 1 hora, 2 horas sentado, vai embora, não fala com ninguém. Não procura saber como essa pessoa está, como essa pessoa chegou aqui. A minha vontade transformada pela palavra de Deus me faz me preocupar com o meu irmão. O povo passou a manifestar seu amor ao próximo. Deus disse, olha, pega o que vocês estão comendo aí e divide com as pessoas, porque tem pessoas em outros lugares que não têm o que comer. O povo não escondeu a comida não, vamos repartir, vamos mandar. Aí o irmão chega aqui e você diz, bom, como é que vai? Tudo bem? Quando você pergunta tudo bem, naquela voz de Paulo Henrique Amorim, olá, tudo bem? Quando você pergunta tudo bem, muitas vezes você não quer ouvir a resposta. E quem vai responder se está tudo bem, muitas vezes também não quer dizer se está realmente tudo mal. E aí você pergunta tudo bem por desencargo de consciência, a pessoa responde tudo bem para não ter um constrangimento, e vão os dois mentindo para casa. Não, pastor, não está tudo bem não, estou quebrado. E aí? Se você apertar a mão do seu irmão e perguntar, e aí, tudo bem? E acaba de dizer, não está? Você está preparado para escutar, sentar e ouvir o que ele está pronto para dizer? A liderança toma iniciativa de observar a palavra de Deus. Eu acho fantástico isso aí, viu? Dos versículos 13 ao versículo 18. A igreja que eu participava, nós tínhamos eleição para ver quem seriam os líderes de ministério. Aí ficava aquela competição para ver quem ia ser ministro de louvor. E até política nos bastidores. Ministro disso, ministro daquilo, aquela reunião, aquela coisa. É ser líder. Você é o primeiro que tem que obedecer. Você quer ser líder dessa igreja? Bom, meu irmão, tem espaço para você trabalhar. Eu venho dizendo isso há várias semanas. Mas você tem que ser o primeiro a querer o quê? Obedecer. Eu não tenho prazer nenhum de entregar a liderança de ministério aqui a quem não quer obedecer a palavra de Deus. Vou bater palmo para ninguém que faz isso aqui. Pastor, não tenho condições. Ótimo, tudo bem. Você quer ser líder e não quer obedecer a palavra de Deus? Esdras, no dia seguinte, organiza um estudo bíblico para a liderança, está aí no capítulo 8, versículo 13. Ele se reuniu com as cabeças do povo, com as cabeças das famílias. Houve um grande revivamento, e um grande revivamento acontece após a observância da palavra de Deus. E essa mudança começa onde? De cima para baixo. Viu? O pastor viu que estava errado, a liderança viu que estava errado, os irmãos viram que estavam errados. É assim que a gente faz. Havia práticas que haviam caído no esquecimento. Eles sabiam que deviam festejar a festa dos tabernáculos. A ordem é clara. Está instituído lá em Deuteronômio, em Números, em Levíticos. Mas o povo esqueceu que tinha que fazer aquilo. Que tinha que sair de suas casas, arrumar um bocado de árvore, de ramo, fazer umas cabanas no meio da rua, porque essa festa expressava a dependência de Deus quando peregrinava no deserto. Perdeu o costume. Eles voltaram à palavra e começaram a perceber que precisavam ser regidos por ela. A Escritura deve ser o guia da igreja. A primeira tentação do diabo não foi sobre sexo,
ou sobre dinheiro. Mas colocar dúvida na palavra de Deus. É assim que Deus disse? Os liderados obedecem à orientação da palavra de Deus. Se os líderes mudam, os liderados vão mudar também. Toda a liderança e todo o povo se mobiliza, sai do meio da rua juntando as árvores, de acordo com a palavra. E esse avivamento foi tão extraordinário, que o texto diz que desde os tempos de Josué, 1000 anos atrás, fazia 1000 anos que o povo de Israel não celebrava uma festa dos tabernáculos com tanta reverência e com tanta dedicação a Deus como aquela. Por quê, pastor? Porque a palavra foi lida, porque foi pregada, porque essa palavra entrou no entendimento das pessoas, mexeu com as emoções das pessoas e se aplica na vontade das pessoas. Se eu estou cheio da palavra de Deus, eu vou pensar como a palavra pensa, eu vou agir como a palavra me exorta a agir, eu vou perdoar como a palavra perdoa, eu vou amar como a palavra ama, eu vou odiar o que a palavra odeia. Vai passar. Essa festa lembrava a colheita, a peregrinação no deserto. Em ambas as situações, o povo era totalmente dependente de Deus. Ei, se você quer uma restauração para a sua igreja, vá atrás de novidade não. Pastor, o que é que estão fazendo na segunda igreja batista aí? Estou sabendo que está tendo um curso sobre homem ao máximo. Teve um tempo desse que lá em Natal foi uma febre. Um livro, Homem ao Máximo. E a igreja da convenção estava ministrando esse curso por uma bagatela de R$240. Aí o irmão ligou para mim e disse: pastor, vamos para esse curso, é muito bom, vai ser homem ao máximo. Rapaz, vou não, que eu não tenho dinheiro não. O irmão disse: não, irmão, a gente passa um cheque e depois ora para não voltar. Eu disse: rapaz, você já começou como homem ao mínimo. Seu curso está errado. Ora, eu vou para um curso de homem ao máximo e vou passar um cheque sem fundo. Bonito isso. Mas por que as pessoas fazem isso? Porque é novidade. Pastor, meu casamento não está bem. Tem uma onda nova, tem uma teoria nova, tem um modelo novo. Ninguém quer a Bíblia, ninguém quer a palavra, ninguém quer ser orientado, ninguém quer ser exortado. Solução rápida, pastor. Pastor, qual é o modelo de Rick Warren para fazer a igreja crescer naquela progressão geométrica, gente pelos telhados? Tem que voltar para as Escrituras. A alegria de Deus sempre vem sobre o povo quando esse obedece à palavra de Deus. A alegria do Senhor é a vossa força. Houve muita alegria. O mundo está atrás da alegria, mas ela só é resultado da obediência da palavra de Deus. O pecado entristece, o pecado adoece, o pecado cansa, mas a obediência à palavra de Deus traz uma alegria indizível e cheia de glória. Vai parar aí. Qual é a sua disposição para ouvir a palavra de Deus? Hein? Se eu chamar você sábado para ir para o congresso de jovens, você vai por quê? Pastor, eu estou indo porque eu quero realmente aprender como é que se leva a Deus a sério. Eu vou sentar do seu lado e vou orar com você. Não, pastor, eu quero ir porque o senhor sabe, vai ter o louvorzão, vai ter aquele ai, 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 o empurra, vai estar todo mundo junto. Depois da mensagem, aquele negócio chato, a gente vai ficar conversando até 2 horas da manhã. Nem vá. Pode passar. Você tem disposto o seu coração para viver os ensinos dessa palavra? Tem? Você tem disposto o seu coração para pregar essa palavra? As pessoas querem novidade. As pessoas querem folia. Podem ver que nessa passeata aí está todo mundo bebo no meio da rua. Que quer folia.
Isso tem entrado na igreja. As pessoas querem folia, querem extravasar emoções. Começa a mensagem, todo mundo se dissipa. O que é que você está fazendo da sua vida, meu irmão? Feche seus olhos. Vamos orar.